Eu quero ministrar uma mensagem hoje. Na verdade, eu quero dar continuidade. Quem estava aqui domingo passado que eu preguei sobre Jonas? Eu quero estar fazendo aí pelo menos 3 ou 4 mensagens sobre essa passagem. E hoje nós vamos ver aqui a segunda mensagem. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Coloca a linguagem de hoje, por favor. E depois eu vou pulando alguns versículos. Jonas capítulo 1, do 1 ao 7. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu peço que nesse momento o Senhor possa acalmar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, visitar esse homem, essa mulher, para que eles possam esquecer todos os problemas que estão lá fora agora, Pai. Até porque a solução deles estão aqui, Senhor. A solução é a Tua palavra, é a Tua presença. E que essa noite eles possam sair por aquela porta com uma direção dada, Pai. Uma direção, que eles possam sair daqui, Senhor, com a certeza de que eles estão dentro do Seu propósito, Pai. Abençoa os Teus filhos, e que o Senhor possa me usar agora, para a glória do Seu nome. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha lá, o Robson está aí, glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 7, depois eu vou pular alguns versículos. Linguagem de hoje diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E ele desceu a Jope, e ali então encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma grande tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo, gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ele ali e disse: como é que você está aqui dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros então disseram um para o outro: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. E eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Versículo 12, pulo para o 12, por favor. Jonas respondeu: vocês agora me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Versículo 14. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirar a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Versículo 17. O Senhor então ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Redobra a tua atenção aqui, não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção agora. Como eu disse para os irmãos, domingo passado eu ministrei uma mensagem aqui sobre Jonas. E o objetivo principal da mensagem de domingo passado foi descobrir, identificar qual era o Jonas que a gente precisava jogar para fora da nossa vida, da nossa embarcação, antes que o nosso barco afunde, antes que a gente perca muito mais coisas do que a gente já perdeu. E foi uma mensagem muito boa. Eu percebi que essa mensagem ela repercutiu bastante. Várias pessoas me mandaram mensagens dizendo que Deus falou profundamente com elas, e as pessoas se posicionaram com algumas coisas. Falaram: olha, pastor, eu entendi isso e isso, eu preciso me posicionar, eu quero a tua ajuda. E foi uma bênção. E eu quero ministrar aqui hoje sobre outro foco dessa mensagem. Jonas, se você não sabe, tem 4 capítulos o livro de Jonas. E eu quero fazer pelo menos uma mensagem para cada capítulo ali. Eu quero trazer 4 tipos de ensinamentos diferentes para vocês aqui, claro que com a ajuda do Espírito Santo. Então,
Deus falou assim comigo. Eu não sei se você também, de repente, você já teve aqueles tipos de problema de começar algo na sua vida e não terminar. Quem já teve esse problema aqui? Começou algo e você não terminou. Eu não sei nem se você já entrou em conflito com Deus para você querer fazer tudo ao contrário do que Deus manda. Eu não sei você, mas eu entrei em vários conflitos com Deus porque eu fiz o contrário daquilo que Deus falava. Eu não vou nem perguntar para vocês aqui se já teve algum momento na sua vida de bipolaridade, porque eu creio que todos nós aqui já tivemos vários momentos de bipolaridade na nossa vida. Eu mesmo já tive mais, eu já tive até momentos de tripolaridade, não sei nem se existe isso, mas eu já tive. O que é isso, pastor? Um dia você está ótimo, você está muito alegre, mas no outro dia você parece que quer matar todo mundo. É mais ou menos assim. E alguns de vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem já tiveram até princípios de depressão. Alguns de vocês que ouvem essa mensagem hoje já tiveram uma amargura de alma. Sabe o que é isso? Uma tristeza profunda, incontrolável, que você não sabe nem explicar o porquê. Isso aí atrapalhou a tua vida. Atrapalhou muito o teu chamado, o teu trabalho. Atrapalhou o teu casamento. E o livro de Jonas aqui, ele tem apenas 4 capítulos. Você vai ver aqui um homem totalmente desesperado, um homem totalmente confuso, emocionalmente falando, mas que ainda assim, apesar de todas essas complicações emocionais dele aqui, ele ainda conseguiu cumprir o propósito de Deus na vida dele. Por quê, pastor? Porque ele foi se ajeitando no caminho. Tem algumas formas de Deus tratar com a gente. Tem o jeito fácil e o jeito difícil. Às vezes a gente prefere ser tratado dentro da barriga do peixe. Jonas, depois de um tempo, entendeu que estava difícil dentro da barriga do peixe e ele aceitou o propósito. Então ele foi sendo tratado, ele foi sendo ajeitado no caminho, durante o cumprimento do propósito dele. Claro que para isso Deus teve que trazer para Jonas aqui, para trazer Jonas para o centro da vontade dele. Para isso Deus enviou uma grande tempestade. Um vento muito forte sobre a vida de Jonas. Deus permitiu algumas situações ruins acontecerem na vida dele. Para quê, pastor? Para trazer Jonas de volta para dentro do propósito que Deus tinha para ele. Redobra a tua atenção aqui que você vai entender o que eu quero dizer. E Deus, ele não permite coisas ruins acontecer na nossa vida porque Ele quer o nosso mal. Deus não permitiu tudo isso acontecer porque Ele queria o mal de Jonas. Por que então, pastor? Ele permitiu tudo isso para corrigir a rota dele. Porque Deus já tinha um chamado específico para ele. Deus já tinha um propósito para a vida dele. Mas acontece que Jonas tentou fugir do chamado de Deus. E quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui essa noite que você tem tentado fugir do chamado de Deus, do propósito que Deus tem na sua vida. Escuta o que eu vou te falar aqui. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, quando Deus estabelece um propósito a se cumprir através da vida de uma pessoa, ainda que essa pessoa não queira, e talvez essa pessoa seja você, ainda que essa pessoa tente fugir do propósito de Deus, o propósito de Deus irá se cumprir na vida dela. Diga glória a Deus. Ainda que a pessoa tenha outros planos na mente dela, ainda que ela tenha outros planos, a vontade de Deus vai prevalecer. Porque lá em Provérbios 16, no versículo 1 diz que muitos são os planos do nosso coração, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Então eu quero dizer para você aqui no início dessa mensagem, ainda que você tenha muitos planos na sua mente, ainda que você tenta fugir, que você não queira aquilo que Deus já direcionou para você, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Jonas, ele tinha o plano dele, mas Deus tinha um propósito para ele. E como que o prevalece? É que a palavra diz que o que prevalece é o propósito de Deus. Deus então começou a trabalhar de uma forma que Jonas entendesse a vontade de Deus. Deus às vezes usa pessoas para falar com a gente, e a gente não quer entender que é Deus falando. E aí Deus fala, então eu vou começar a mudar a maneira de comunicação. Vou parar de usar as pessoas e vou começar a usar a circunstância. Quem está entendendo? Foi mais ou menos isso aqui. E Deus falou, então agora eu vou permitir algumas situações acontecer ruim, não porque eu quero o mal de Jonas,
mas porque ele precisa entender qual é a minha vontade, e que é a minha vontade que prevalece na vida dele. Quem entende isso, diga amém. E Deus manda então uma grande tempestade contra aquela embarcação que Jonas estava. E em seguida Deus permite Jonas ser lançado no mar, e depois ainda dá ordem a um grande peixe para engolir Jonas. Olha só, Jonas vai parar dentro da barriga de um grande peixe. E ali o texto diz que ele fica 3 dias e 3 noites. Uma situação de aperto. Uma situação de aperto, sabe? Para que ele pudesse repensar na vida. Às vezes Deus nos leva, aleluia, para uma situação desesperadora, de aperto, um lugar, uma situação, uma circunstância onde a gente não vê saída. Não é porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer que a gente pare para repensar sobre a nossa vida, sobre as escolhas que a gente faz errada na nossa vida. Às vezes Deus permite coisas desagradáveis acontecer na nossa vida, igreja. Às vezes Ele nos leva para o fundo do poço. E o fundo do poço aqui é a mesma coisa que falar na barriga do grande peixe. E só quem já passou pelo fundo do poço sabe bem o que eu estou falando aqui. Deus permite essas coisas acontecer por quê, Danilo? Para que nós possamos refletir na nossa vida, para que nós possamos repensar sobre as escolhas erradas que estamos fazendo, sobre as pessoas erradas que estamos colocando para dentro da nossa embarcação, porque foi isso que aconteceu aqui. O capitão colocou Jonas para dentro da embarcação dele, um coitado inocente, sem saber que Jonas era um problema. Quem está entendendo, diga amém. Porque geralmente quando você chega no fundo do poço, Deus permite às vezes a gente chegar no fundo do poço. Sabe por quê? Porque geralmente quando a gente chega no fundo do poço, na barriga do grande peixe, na situação onde a gente não vê saída, é ruim, sim ou não? É dolorido, sim ou não? Mas quando nós saímos dali do fundo do poço, nós vamos direto para o nosso propósito. Irmãos, existe um propósito de Deus no fundo do poço. Porque quando você sai do fundo do poço, você pensa, nunca mais eu quero voltar lá, deixa eu obedecer Deus logo. E a gente sai do fundo do poço e a gente vai direto para o nosso propósito. Só quem teve, eu repito, só quem esteve no fundo do poço, dentro da barriga de um grande peixe, numa situação complicada, desesperadora, sabe o que eu estou falando aqui. Aleluia, Jesus. Sabe, igreja, no fundo do poço, na barriga do grande peixe, ali sim, nessa situação desesperadora, é um dos momentos que a gente vai parar para refletir na nossa vida. Ali é onde a gente abre o nosso coração, a gente começa a falar com Deus através das nossas orações. Ali naquela situação de aperto, nós buscamos uma direção de Deus, sim ou não? Quantos de vocês, no momento que estava lá no fundo do poço, dentro da barriga do grande peixe, pensou, preciso buscar Deus, agora eu preciso ir para a igreja, eu preciso de uma direção de Deus. Então você percebe que Deus não quer o nosso sofrimento. A Bíblia diz que Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas às vezes Ele permite, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e buscar a presença dEle. Diga glória a Deus. Então eu quero falar rapidamente com você aqui hoje, não vou nem me demorar muito, sobre Jonas, um homem que foi escolhido para profetizar contra uma cidade. Eu estou falando de alguém que foi escolhido pelo próprio Deus para ir até uma cidade chamada Nínive para cumprir um propósito. Mas no meio do caminho, ele decidiu mudar o percurso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já aconteceu isso com você? Responde aí só para você. De Deus te dar uma direção? Comigo já aconteceu várias vezes. De Deus nos dar uma direção clara daquilo que devemos fazer. E para alguns uma direção clara daquilo que já deve deixar de fazer, e você por si próprio vai lá e decide mudar o caminho. Você pega o caminho contrário daquilo que Deus falou com você de uma forma clara. Você entendeu o que era para ser feito, mas no meio do caminho você vai lá e você muda o trajeto. Seja sincero com você mesmo, responde aí só para você. Já aconteceu isso com você? Provavelmente sim. Porque infelizmente tem vários motivos que faz a gente pegar um caminho contrário do que Deus direcionou para a nossa vida. E um dos motivos que faz as pessoas pegar um caminho contrário é o medo. Jonas estava com medo, redobra a tua atenção aqui. Jonas estava com medo. Medo do quê, pastor? Medo de ser morto.
pelos ninivitas. Ele sabia que aquele povo era um povo de sangue frio. Quando ele chegasse ali e falasse contra o pecado daquele povo, ele pensou: eu vou morrer na mesma hora. Mas sabe o que mais me chamou a atenção aqui enquanto eu escrevi essa mensagem? Que Jonas não falou com Deus sobre o medo que ele estava. Ele não falou com Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui, igreja. Se você está com medo diante de uma situação, principalmente se for medo de cumprir uma direção que Deus já te deu, você deve falar com Ele sobre isso. Sim ou não? Não foi Deus que mandou? Não foi Deus que direcionou? Então você deve falar com Ele. Ou você não sabe quando é Deus que fala com você? Claro que você sabe. Nós sabemos claramente quando é Deus falando conosco e quando não é. Se for direção de Deus para você ir, então vai, Jonas. Deus já falou: vai que eu sou contigo. Mas você está se escondendo, Jonas. Você está aí dentro do porão. Deus está falando para você hoje: não adianta você fugir. Não é para se esconder, mudar de caminho que eu te dei, não. Você pode ter medo, irmão, mas você não pode deixar o medo te paralisar. Os maiores profetas da Bíblia, todos eles teve medo. O medo é natural do ser humano. Tanto que Deus disse para todos eles: não temas. E tem um mistério da Bíblia também. Não sei se você falava com uma pessoa essa semana e a pessoa falou: você já reparou isso aqui? A gente estava conversando. Na Bíblia tem 365 vezes escrito: não temas. Quantos dias tem o ano? E olha que mistério é esse. Todos os dias vamos ter situações na nossa vida que vamos precisar de um não temas de Deus. Todos os dias, você pode ter medo. Ou seja, o que Deus está falando nesse mistério aqui? Vai ter situações que você vai ter medo, mas você não pode deixar o medo paralisar você. E muito menos a ponto de você não fazer aquilo que Deus falou. O medo pode chegar em você, mas não te paralisando a ponto de você não obedecer uma direção que Deus já te deu. Aleluia. Porque escuta o que eu vou te falar. Se você se esconde e não obedece, você está simplesmente falando para Deus: sabe o que? Senhor, eu não acredito que o Senhor é comigo. Porque Deus falou: se você não obedece, você não crê naquilo. Se você não mostra em atitude que você crê, você está falando para Deus: Deus, eu não acredito que o Senhor é comigo. E tem mais: eu não acredito que o Senhor me ama. Por quê, pastor? Porque, Senhor, porque eu nem sequer falei com o Senhor do meu medo. Eu simplesmente fui e fiz a minha vontade. E olha que Jonas tinha que ter um argumento bíblico para falar com Deus. Afinal, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Você está entendendo? Então, se você não obedece uma direção que Deus te dá, você está falando até que Deus não te ama. Escute isso, igreja. Jonas é alguém que por um momento ele aceitou um desafio. Ele aceitou o chamado de Deus. E depois, no meio do caminho, ele vai e muda o rumo das coisas. Primeiro motivo que fez ele pegar o caminho contrário: o medo. Segundo, o descontentamento. Diga isso comigo: descontentamento. Jonas pensou o seguinte aqui, ó. Redobra a tua atenção. Eu não quero fazer isso não. Eu não vou lá não. Sabe por quê? Eu conheço, eu conheço a bondade de Deus. Depois, a hora que eu chegar lá e pregar para aquele povo, eu sei que Deus é bom. E no final Deus vai acabar perdoando esse povo. Eu não estou feliz com isso. Eu não quero que Deus perdoe aquele povo. Eu não quero. Eu queria que Deus acabasse com aquele povo lá. Havia uma mágoa no coração de Jonas a respeito dos ninivitas. Ele tinha lá os seus motivos para tentar fugir, humanamente falando. Porque se você não sabe, se você aprofundar nos estudos, você vai ver que os ninivitas mataram os pais de Jonas, como tochas vivas, colocaram fogo nos pais dele. Então agora ele falou: olha a missão, irmão, que Deus dá para ele. Agora vai lá e prega para aquele povo, que eu quero salvar aquele povo. Quem está entendendo? É forte, não é? Olha a missão que Deus deu para esse homem. Deus dá uma direção para Jonas, para que ele fosse até a cidade de Nínive. Mas ele fala: não, quer saber? Eu vou para Tarsis. Jonas pegou o sentido contrário do que Deus queria, só porque ele deixou os sentimentos dele falar mais alto do que a voz de Deus. E aqui Deus fala diretamente com alguém: cuidado para que você não deixe as suas emoções, os seus sentimentos falar mais alto do que a voz dele no seu coração.
Quando Deus disser para você, vai por ali, e por qualquer outro motivo você pegar outro caminho, as coisas vão ficar difíceis para você. Você vai pagar um alto preço. Eu preguei aqui esses dias e disse: é melhor a obediência do que a desobediência. O preço da desobediência é muito mais alto do que o preço da obediência. E talvez eu estou pegando para alguém aqui essa noite que tem uma área da tua vida que só está como está exatamente por causa disso. O Senhor está dizendo, porque eu já disse para você o que deve ser feito, eu já disse para você qual é o seu propósito, já disse para você qual é o lugar que eu te quero, mas você está fugindo da minha direção, Jonas. Você está fugindo da minha direção. E o Senhor está falando, não adianta se esconder, não adianta fingir que nada está acontecendo não, Jonas. As pessoas da embarcação não sabem, meu Deus, não sabem da tua desobediência, mas eu sei, diz o Senhor. Porque os meus olhos estão em todos os lugares, Jonas. E sabe o que Deus está falando aqui? Se está ruim, ainda pode piorar um pouco mais. Só depende de você, Jonas. Eu já permiti tempestade, já chacoalhei a embarcação toda por causa de você. Jogaram bagagens no mar, meu Deus. Tomaram prejuízo. Pessoas inocentes do seu lado, Jonas. Perderam coisas valiosas já. Tudo porque você não me obedeceu ainda. A tua família. Tem pessoas que você ama ou diz que ama, que está sendo prejudicado porque você ainda não me obedeceu, Jonas. E você ainda fala que está ruim? Pode piorar, Jonas. Vai esperar mais o quê? Vai esperar piorar ainda mais? E eu vou repetir. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui hoje que tem uma área da tua vida que só está como está. Sabe por quê? Porque você não obedeceu a Deus ainda. Talvez o teu casamento está como está porque Deus já deu a direção do que Ele quer de você, mas você não obedeceu ainda. Talvez a tua área profissional está do mesmo jeito, está como está, porque você não fez. Deus falou para você, deu uma direção para você, mas você foi teimoso e pegou uma direção contrária. Deus mandou você fazer uma coisa e você não fez, ou melhor, você quase fez. Porque o texto diz que Jonas quase obedeceu. Você prestou atenção na leitura? Ele quase obedeceu. O texto diz que ele se levantou para ir a Nínive, fazer a vontade de Deus. Mas no meio do percurso, ele desceu para a bilheteria do navio. Ele comprou um bilhete para Tarsis e ele fugiu da vontade do Senhor. Jonas quase fez a vontade de Deus. Ele quase obedeceu. Como eu disse no início da mensagem, ele começou, mas ele não terminou. Deus está falando para alguém que está aqui hoje. Você começou, da mesma forma eu comecei uma linda obra na sua vida. E a palavra dele diz que a obra que ele começa, aleluia, ele aperfeiçoa essa obra a cada dia. O problema é que nós muitas vezes, pela nossa dureza de coração, pela nossa desobediência, a gente atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. Agora o mais triste dessa história, o que me chama a atenção aqui, sabe o que foi? Que por Jonas estar errado e desobedecendo a Deus, todos do barco sofreram com aquela tempestade. Preste atenção, talvez Deus está falando com alguém aqui, que pessoas do seu lado estão sofrendo dentro da tua embarcação. Aqui está falando lá no trabalho, no ministério, na família. Ele está falando, todos ali sofreram com a desobediência de Jonas. A tempestade não veio só para Jonas, veio para todos que estavam no barco. Por isso que eu digo para você essa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber qual é o barco que a gente entra, ou quem vamos colocar para dentro do nosso barco. Tem pessoas aqui que você está sofrendo e não precisava estar sofrendo tanto, porque você colocou na sua vida, porque você colocou para dentro da tua embarcação a pessoas que não eram para colocar. Cuidado com quem você coloca para dentro da sua embarcação, porque um só que tiver errado lá dentro pode trazer prejuízo para todos os outros. Então pega essa revelação hoje. O Senhor está falando diretamente com alguém aqui. O barco é a tua vida. Cuidado com quem você coloca dentro do seu barco. Cuidado com quem você coloca para dentro da sua vida.
Ei, mulher, Deus está falando com uma mulher aqui agora. Cuidado com quem você coloca para dentro da sua vida. Não deixe o medo, o descontentamento, as frustrações do passado, não deixe a carência fazer você colocar para dentro da sua vida quem não deveria colocar. O teu coração não é a arca de Noé para você ir colocando qualquer animal para dentro. Entenda o que Deus está falando aqui essa noite. Ele está preocupado com a tua embarcação. Se valorize, Deus está dizendo, porque depois que você colocar essa pessoa errada, esse Jonas para dentro do seu barco, se tiver uma tempestade, irmão, por causa desse Jonas, todos que fazem parte da tua embarcação, da tua vida, da tua família, vai sofrer junto. Se é que já não está sofrendo. Porque se você perceber aqui, ó, a tempestade não veio só para Jonas, não, que estava errado, não. Ela veio para todo mundo, ela veio para o barco inteiro. E é interessante, né, igreja? É interessante que os marinheiros, que nem crentes eram, eles tiveram discernimento espiritual. Nem crentes eles eram, mas eles tiveram um grande discernimento, porque olha o que eles disseram: olha, pode ser que alguém aqui tenha feito algo contra o próprio Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para nos alertar. Aí disseram, então vamos tirar na sorte, né? E sobre quem a sorte cair, nós vamos ter que lançar no mar. E quando lançar a sorte, o texto diz que caiu em Jonas. Aí ele não aguenta mais, e ele mesmo já fala, né? E lançar a sorte ali, caiu nele. E foi só lançar Jonas no mar. O texto diz que a tempestade parou na hora. O barco e as ondas se acalmaram. Logo em seguida veio um grande peixe e engole Jonas. Olha isso aqui, redobra a tua atenção. Então, se tem algo que a gente precisa entender aqui é: todas as vezes que nós fugimos da voz de Deus, desobedecemos uma direção que Ele nos dá, automaticamente nós vamos parar na barriga de um grande peixe, numa situação de aperto, de desespero. Todas as vezes que Deus der uma direção para mim e para você, e nós pegarmos o caminho contrário do que Deus falou, vamos parar no fundo do poço. Uma situação de aperto que causa descontentamento, uma situação complicada, de desespero. E é importante deixar bem claro aqui, ó, que somos nós que escolhemos isso para a nossa vida muitas vezes. Grave bem o que eu vou dizer para você aqui essa noite. Deus nunca fez, e Ele nunca faz planos de prejudicar ninguém. Vou repetir, Deus nunca fez, e Ele nunca faz planos de prejudicar ninguém na vida. E nem para colocar ninguém no fundo de poço. Só que às vezes Deus permite. Pela dureza do nosso coração, Deus permite. Sabe por quê? Porque somente quando nós estamos nessa situação complicada, quando nós estamos mal, no fundo do poço, já não temos mais força para fugir da vontade dEle, que tudo de ruim está acontecendo na nossa vida, nesse momento nós paramos para pensar, para refletir e recalcular a nossa rota. Quem sabe eu não estou pregando para alguém que Deus permitiu uma situação complicada, e essa noite você vem aqui, e Deus está fazendo você entender o porquê disso tudo. Ele quer que você recalcule a sua rota. Reflita hoje sobre as pessoas que você tem colocado dentro da sua embarcação, pelas escolhas que você tem feito, pelas decisões que você tem tomado. Eu não sei se você já percebeu, mas quando tudo está bem na nossa vida, nós não nos preocupamos muito em analisar a nossa vida. Quando está tudo correndo bem, quando está tudo tranquilo, nós não temos essa preocupação. Nós não paramos para ver se tem algo fora do lugar, mesmo que seja bom, que pode ser melhorado. Não. Quando está tudo bem, sabe o que a gente quer? A gente quer curtir, a gente quer aproveitar, desfrutar, viver. Só que Deus está falando comigo e com você hoje. Nós temos que analisar nossa vida a todo momento. Quando está ruim, mas quando está bom também. Porque tem momentos da nossa vida que está tudo bem, mas pode ser melhorado ainda mais. Quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente faz, nós paramos e analisamos a nossa vida, recalculamos a rota. Lá fora, quando estávamos no fundo do poço, a primeira coisa, eu acho que eu preciso ir na igreja, viu?
Está no fundo do poço, fala, eu preciso buscar uma direção de Deus. Preciso, está tendo campanha lá na igreja. Quantas pessoas você conhece que talvez já é até da igreja? As coisas estão bem, a pessoa some. Quando as coisas apertam, a pessoa é a primeira a chegar no culto. Não perde um culto, é terça, quinta e domingo. Pode ver que está no deserto quando é assim. E se não tiver, glória a Deus. É porque está firme mesmo. Reflita sobre isso. Agora preste atenção. O objetivo maior dessa mensagem aqui hoje é levar você a entender quem era Jonas. Porque escuta o que eu vou te falar. Jonas, sem dúvida nenhuma, era alguém que Deus confiava. Até porque Deus não daria uma missão tão importante para alguém que ele não confiasse. Mas apesar de Jonas ser alguém que Deus escolheu, Jonas era alguém que tinha muitos problemas. Ele tinha conflitos emocionais na vida dele. Presta atenção aqui, você que tem conflitos emocionais. Nós vamos ver aqui na próxima mensagem da série de Jonas aqui, provavelmente domingo que vem. E a pergunta que fica talvez na sua mente é: Danilo, por que Deus confiava em Jonas? Alguém que tinha problema, descontrole emocional. Eu respondo essa pergunta para você, sabe como? Com outra pergunta. Porque por acaso existe alguém perfeito nesse mundo e que não tenha problemas? Existe alguém que não tenha problemas? Alguém perfeito que não tenha problema nesse mundo? Você acha mesmo que Deus escolheu Davi, colocou o reino de Israel nas mãos dele? Que quando Deus fez isso, você acha que Deus não sabia que Davi era capaz de adulterar? Você acha que Deus não sabia que Davi seria capaz de matar uma pessoa inocente? Irmão, Deus nos conhece. Acontece que Deus não está à procura de ninguém perfeito não. Aleluia. Deus está à procura de pessoas verdadeiramente arrependidas. Davi, ele pode ter cometido os piores pecados que existe, mas era um homem que se arrependia de verdade. Ele cometia, mas dificilmente ele errava no mesmo erro. Sempre erros diferentes, se arrependia de verdade. O que é um arrependimento verdadeiro? É quando você retorna, é quando você faz uma conversão e pega o caminho oposto. É quando você percebe o teu erro e você pega o caminho totalmente ao contrário daquilo. Deus está à procura de pessoas que apesar dos seus erros, tem a capacidade de reconhecê-los. Reconheça o teu erro hoje, irmão. Confessa o teu pecado hoje. Não é para um pastor, para um padre, para um líder religioso. Não, não. A Bíblia diz que quando você confessa o teu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te livrar de toda injustiça. Sabe o que é isso? Virar o teu cativeiro. Ele transforma a situação. Deus está à procura de pessoas que deixam para trás as condutas erradas do passado, pessoas que estão dispostas a crescer, estão abertas à mudança. É essas pessoas que Deus está procurando. E aí, você está aberto a mudanças? Você está disposto a deixar Deus fazer na sua vida aquilo que Ele acha que tem que fazer? Jonas, mesmo com a sua depressão, estágio avançado aqui, ele ainda conseguiu ser usado por Deus. Deu problema? Deu trabalho? Deu também. Quase que ele mata todo mundo no barco, mas ele conseguiu cumprir o propósito dele. Ei, você precisa entender uma coisa: muitas coisas ruins que a gente vive, irmão, é fruto daquilo que nós falamos. Eu quero parar aqui um pouco. Cuidado com as palavras que têm saído da tua boca. Por exemplo, quando Jonas falou: eu vou para Tarsis, eu não vou para onde Deus falou, eu vou para Tarsis. Quando ele declara a coisa errada, tudo começa a dar errado. Cuidado com as palavras que têm saído da tua boca. Se você não sabe, palavras são semente. Cada palavra que você lança é uma semente que você está lançando. E talvez você não sabe o porquê dessa colheita ruim. Ai, mas parece que essa colheita, essa safra nunca acaba. Não acaba, porque você não para de lançar semente ruim. Pega o salário, amaldiçoa o salário. O que eu vou fazer com essa maravilha? Amaldiçoou. O que era para ser bênção já virou maldição. Existe um poder nas palavras. Deus está falando com uma mãe aqui hoje, com um pai. Cuidado com as palavras que você tem liberado sobre a vida desse menino, dessa menina. Você não percebe que a situação piora a cada dia mais? Isso aí são palavras que são lançadas, palavra de maldição lançada. Cuidado, principalmente o pai e a mãe, que é a maior autoridade sobre a vida de um filho.
Há um poder, vou repetir, há um poder nas palavras, irmãos. Lá no início da Bíblia você vai ver tudo começando a ser criado pela palavra. Deus falou, haja, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha para esse menino, olha para essa menina e fala, é uma bênção. Está todo mundo falando, isso é uma maldição, isso aí está perdido. Fala, é uma bênção, vai ser um vaso usado nas mãos de Deus. Muito cuidado com o que você declara. Quando Jonas declara coisa errada, irmão, os problemas começam a surgir sobre a vida dele. Tem muitas pessoas hoje que estão perdidas nas ruas aí, ó, escravizadas nas ruas, nas drogas, nas mãos de Satanás. Sabe por quê? Por causa de palavra de maldição que foi lançada sobre elas. Pai e mãe liberando palavra, dizendo que não seria ninguém na vida. Está aí, ó, plantou, está colhendo. Era para estar voando, mas por causa de uma palavra maldita que foi lançada sobre a vida da pessoa, está aí sendo tapete de Satanás na rua. Libere palavras de bênção sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Ainda que a circunstância mostre o contrário. Pastor, mas se você vê, ainda que a circunstância mostre o contrário, libere palavras boas. Há um poder, aleluia, nas palavras proféticas. Coloca a mão na cabeça daquilo lá, quando estiver dormindo, e fala, é bênção de Deus. Eu rejeito todas as palavras que eu falei na hora da raiva. Quando estiver dormindo, vai lá, coloca a mão na cabeça. Fala em pensamento mesmo, Deus conhece teu pensamento. O diabo não, mas Deus conhece. Não precisa nem pôr a mão para não acordar. O inimigo é sujo. Vai pertinho e fala, Senhor, eu rejeito hoje. Eu renuncio todas as palavras que eu já lancei sobre a vida dele, sobre a vida dela. Tira ele dessa situação, tira ela dessa circunstância. Muda, transforma. Aleluia. Jonas teve problemas emocionais, teve problemas psiquiátricos também, em alguns momentos. Eu vou mostrar isso para você semana que vem, no domingo que vem. Mas no decorrer do tempo ele foi se arrependendo. E o arrependimento é algo tremendo. E eu encaminho para o final aqui. Redobra atenção. O arrependimento é tudo da nossa vida. Porque o arrependimento, ele traz alinhamento e posicionamento com a palavra. Diga glória a Deus. Vou repetir. O arrependimento traz alinhamento e posicionamento com a palavra. Quando Jonas estava dentro da barriga daquele grande peixe, ali ele começou a se arrepender. Ele começou a falar com Deus. Ah, meu irmão, existe um propósito de Deus em permitir o fundo do poço na nossa vida. É uma maneira, sabe, que Deus encontra de nos levar ao arrependimento. Que quando a gente não vê mais saída, já não tem mais nada para fazer, a única coisa que ele podia usar naquele momento era a boca dele. E ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus, ele começa a se arrepender naquele momento. Ele começa a realinhar a vida dele com o propósito de Deus. Ele começa a recalcular a rota dele. Ali ele fala para Deus que reconhece que Deus livrou a alma dele do inferno, que livrou ele da morte várias vezes. E quando Deus vê aquilo, olha só o fundo do poço que fez esse menino fazer. Ele reconheceu que deu livramento de morte para ele. Aí ele fala, do céu, do inferno o Senhor tirou a minha alma, Senhor, me perdoa, Pai, eu vou te obedecer. E quando ele fala isso, Deus dá ordem ao peixe para cuspir ele na praia. Talvez ele estivesse esperando uma resposta de Deus, e Deus não deu a resposta para ele. Deus não falou com ele na resposta, mas Deus falou com a situação que prendia ele. Se arrependa, fale com Deus. Talvez ele não vai te responder, mas ele vai dar ordem para a situação que te prende. Vício maldito, solta, porque ele está falando comigo. Pecado, fraqueza, vai embora. Eu estou dando ordem hoje, porque o meu servo, a minha serva está arrependido e está falando comigo. Ele não estava vendo resposta de Deus, mas enquanto ele orava, Deus movia a situação. Enquanto ele orava, Deus ia falando com o peixe andando, e quando ele menos esperou, foi para fora. Estava livre, estava liberto, glória.
Olha que palavra de alerta Deus está entregando para mim e para você hoje. Você não precisa ser jogado no mar, Deus está dizendo. Você não precisa chegar no fundo do poço para poder realinhar, se arrepender, se posicionar segundo a direção que eu já te dei, Jonas. Sabe qual foi o maior erro de Jonas, irmãos? Foi obedecer a voz dos sentimentos dele. Foi não obedecer a voz de Deus. Sabe por que ele não obedeceu a voz de Deus? Porque ele deu mais ouvidos à voz das emoções dele, dos sentimentos dele, do que a voz de Deus para ele. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Olha aqui para mim, redobra a tua atenção e eu vou finalizar. Exatamente isso que eu quero tratar com você aqui nessa segunda mensagem. Se você escutar mais a voz dos seus sentimentos, a voz do seu coração, do que a voz de Deus, do que a voz divina para você, você vai fazer besteira. Porque quando alguém dá mais atenção para os sentimentos do que para a voz de Deus, a pessoa com certeza vai parar no lugar errado. Sabe quem falou para Jonas ir para Tarsis? A voz do coração dele. A voz do coração dele. Cuidado com esse negócio, irmão. Estou sentindo no coração. Ai, meu Deus. Quanta gente. Ai, eu vou seguir o meu coração. Eu vou fazer o que o meu coração está falando. Irmão, Deus não trabalha na emoção. Deus trabalha na razão. Ah, mas eu senti no meu coração. Coração enganoso. Ah, mas eu senti no coração. Vou falar uma coisa aqui para você. É até pesado, mas é realidade. Aí eu senti tanto de ajudar a fulana lá. Você já buscou a Deus direção? Você sabe se é para ajudar mesmo? Porque até isso você tem que prestar atenção. Ah, mas eu senti no coração enganoso. De repente você está comprando uma briga com o próprio Deus. Deus está tratando com a irmã, Deus está tratando com o irmão, está estreitando o caminho do irmão, para ver se ele toma uma posição de verdade, se converte verdadeiramente. Aí você vai lá e fica ajudando. Daqui a pouco sabe o que acontece? Deus vai fechar a tua porta. Já que você está atrapalhando o meu trabalhar lá, vou fechar a tua porta, senão não consigo trabalhar na vida da pessoa. Quem está entendendo? Busca a direção de Deus. Deus vai confirmar, irmão. Deus fala, irmão, ó Deus, Senhor, chega mais cedo na igreja. Olha, eu senti muito forte de ajudar a irmã, e o Senhor confirma hoje. Deus vai confirmar. Deus fala, pede sinais para Deus. Aleluia. Às vezes eu ouço alguém dizer que está seguindo a voz do coração, irmão, de verdade, dá até um frio na barriga, eu fico preocupado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, em vários lugares. Desde quando Deus pediu na Bíblia para você seguir teu coração? Fala para mim, um lugar na Bíblia que Deus manda seguir o nosso coração, gente. Você tem que seguir a palavra de Deus. Não é o teu coração, não. Você tem que seguir a palavra. Não existe um versículo sequer na Bíblia que fala de seguir o coração. Pelo contrário, tem um versículo, não me recordo agora onde está, que fala que quando é de Deus, a paz vem no coração. Mas não para mim seguir o coração, mas quando eu estou fazendo algo que é de Deus, eu tenho paz no coração. Mas não é para mim seguir o meu coração. Segue a palavra, segue o que está escrito na palavra. É isso que você tem que seguir. Se a palavra diz que eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel a Deus e pronto. Amém? Se a palavra diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar e pronto. Eu tenho que seguir a palavra. Agora, se você tem algo no teu coração que estiver alinhado com aquilo que estiver escrito na palavra, aí como diz por aí você estourou no norte. Quando você sentir no teu coração, e o que está sentindo no teu coração está lá escrito na palavra, meu Deus do céu, nem busca confirmação, irmão. Tem paz no coração, bateu com a palavra, vai para frente e rebenta. Aleluia. Glória a Deus. Você há de concordar comigo que na maioria das vezes aquilo que o nosso coração quer, aquilo que os nossos sentimentos pedem, aquilo que os nossos desejos gritam, na maioria das vezes não está alinhado com a vontade de Deus. Você já percebeu isso? A nossa vontade, irmão, tem vezes que Deus confirma, que Deus concorda com a gente daquilo que a gente quer, e é gostoso quando Ele concorda, mas a maioria das vezes aquilo que a gente quer não é a vontade de Deus. Eu não sei se com você é diferente, mas comigo é assim. Cada 20 coisas que eu busco, Deus fala, não é a minha vontade. Tem uma ou duas, em 20 vezes que eu busco, uma ou duas, Deus confirma.
Eu termino dizendo para você: escutar a voz da emoção, do coração, vai sempre nos levar para a barriga de um grande peixe, para o fundo do poço. Quando Jonas deu ouvido à voz das emoções dele, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, ali começou um processo de desobediência. A vida emocional dele desestabilizou completamente, totalmente. E eu encerro dizendo para você: o primeiro erro que Jonas cometeu foi quando ele deu ouvido para a voz das emoções dele. A partir de hoje, dê ouvido àquilo que Deus tem falado com você. Então, nessa segunda mensagem, eu encerro dizendo para você o seguinte entendimento: Deus confiou em Jonas, mesmo sabendo quem ele era. Então Jonas é a prova de que Deus pode confiar em mim, me chamar para fazer a obra dele. Ó, Deus falando com alguém aqui, mesmo sabendo dos meus problemas. Jonas é a prova que Deus pode me chamar para fazer a obra dele, mesmo sabendo dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus defeitos, dos meus descontroles emocionais. Diga glória a Deus. Danilo, Deus sabia que Jonas era fraco emocionalmente? Sabia. Ele sabia inclusive que ele ia pegar o caminho contrário. E ainda assim Deus deu uma missão importante para ele: salvar uma cidade. Então veja bem, não importa como está a sua vida emocional, a sua vida sentimental hoje, Deus vai continuar, aleluia, confiando em você. Deus vai continuar confiando em você. O chamado continua de pé, Deus está falando. Tudo que Deus quer é que você obedeça a direção que Ele já te deu. Nós vamos orar agora. Eu convido você a ficar de pé. E a sua decisão hoje vai determinar se você será tratado por Deus na barriga. Olha isso. A tua decisão hoje determina se você vai ser tratado na barriga do grande peixe, no fundo do poço, ou se você será tratado durante a missão, obedecendo a Deus. Dá para sofrer menos, a palavra está dizendo. É só você pegar o caminho que Deus disse para você pegar. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Você que sentia aí no teu coração. Ai, ai, glória a Deus. Deus tem um novo tempo para a tua vida. O inimigo tentou parar você, falando que não. Você precisa, você está com descontrole emocional, você está com isso, você está com aquilo. Mas chegou um momento, irmão, de Deus mudar a tua história. Sai do teu lugar e vem para frente, nós vamos orar. Deus vai sondar o teu coração hoje. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos nesse momento. Ah, meu irmão, Deus não permitiu essa tempestade aí, esse momento difícil, esse fundo de poço que talvez você se encontra, não foi à toa não. Ele permitiu para fazer você refletir sobre a sua vida, sobre os caminhos que você tem pego e não deveria ter pego. Aprenda com essa palavra hoje. Quando Deus te der uma direção, não pegue o caminho contrário, porque senão você vai enfrentar momentos difíceis, complicados na sua vida. Analisa hoje quem você está colocando para dentro da sua embarcação. As pessoas inocentes à sua volta podem pagar um alto preço. Abra sua boca agora e começa a falar com Deus. Fala para Ele que você aceita ser tratado a partir de hoje, que você aceita cumprir o propósito dEle na sua vida, e não ser tratado por essa situação de aperto, não. No fundo do poço, fala: Senhor, eu quero ser tratado no decorrer da caminhada. Se arrependa hoje diante de Deus, porque o arrependimento traz o alinhamento e o posicionamento para a sua vida. Se posicione, Jonas. Se posiciona hoje, renuncie o que for preciso, abre mão desse negócio que tem atrasado a obra de Deus na sua vida. Se posicione hoje, renuncia esse vício, renuncia essa fraqueza, esse pecado. Se arrependa diante de Deus, entra no centro da vontade dEle, em nome de Jesus. Pai, eu invoco agora a presença do Teu Espírito Santo, e eu te peço, sonda esse coração, Senhor, sonda o coração dos Teus filhos, conforme a Tua palavra, enche eles, Senhor, e usa os Teus filhos como flechas da Tua mão, em nome de Jesus. Adoro o Senhor nesse momento. Sonda-me, Senhor. Peça isso para Ele. Peça isso para Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me
conforme a tua palavra. Oh, Jesus, vai transformando aí, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Olha aí, no Jesus. deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Oh, aleluia! Fora e em qualquer lugar. Meu Deus! Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Oh, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. A presença de Deus é real nesse lugar, igreja. Uma direção de Deus foi dada para você hoje. Não adianta você insistir em fugir e se esconder. Há um propósito de Deus te esperando. Você não vai começar algo e não terminar mais. O Senhor está falando, acabou o tempo de projetos inacabados na sua vida. Nada mais vai impedir o propósito que eu tenho para você. Nada mais vai impedir você de cumprir o propósito, o chamado que eu tenho na tua vida, diz o Senhor. A depressão não vai te parar, a amargura de alma não te para mais, conflitos emocionais não vai te parar. O Senhor te cura hoje desse mal. A partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que você não vai viver mais fugindo, se escondendo. O descontentamento não vai parar, o desespero não te para, o medo não vai te parar, porque o grande sou está com você. Aleluia! Declare isso. O grande eu sou comigo está. Declare isso. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Por quê? O grande eu sou comigo. Você não está sozinho, meu irmão. O chamado é dele. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu Se ele falou que é Nínive, é Nínive. Vai, Jonas! O medo não vai me Declara isso, declare isso. A depressão cai por terra hoje. O A tristeza, grande o medo, eu sou comigo a angústia. Mesmo que o mar esteja em frente, Oh,
Oh, Jesus. Tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Ninguém te para mais, meu irmão. O medo não vai me parar. Por quê? O grande eu sou, comigo está. Aleluia! Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza. O medo não vai me parar. Por quê? O mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Já passou, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu chamado, pela tua família, pela tua saúde. Receba hoje.